Olá pessoal, vamos à nossa aula de matemática de hoje. Na aula passada, eu passei para vocês pesquisarem o conceito de expressão algébrica, de expressão numérica e de monômio. Depois pedi que vocês escrevessem um exemplo de cada. Então, bem, vamos lá. Expressão, não sei se na pesquisa de vocês deu para vocês entenderem e fazer a diferença entre expressão algébrica e expressão numérica. Expressão algébrica é a expressão onde aparecem números e letras. Já a expressão numérica são expressões onde aparece somente número. Repetindo, expressão algébrica aparecem números e letras. É uma expressão formada por números e letras, ou somente letras. E a expressão numérica só vai aparecer número, né? E a expressão algébrica, ela se classifica em monômios, né? Que esse conteúdo está lá na página 79 do livro de vocês. E binômio, trinômio, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Mas aqui vamos hoje para monômio. Também não sei se deu para entender direitinho quando vocês fizeram a pesquisa. Os monômios são expressões algébricas onde só aparece multiplicação de números. E o expoente da letra são números naturais. Então, vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui 3A. Veja, 3 vezes A é uma multiplicação. Se tivesse um sinal de mais ou um de menos, aqui já não seria mais um monômio, certo? São o que nós vamos ver, vamos estudar na próxima aula, que são binômio, trinômio e polinômio. Mas vamos aqui, 3 vezes A é igual a 3A. Então, isso aqui é um monômio. E os monômios, ele tem a parte literal e o coeficiente numérico. O que é parte literal? A letra. Coeficiente numérico é o número, no caso desse exemplo é o 3. No segundo exemplo, nós temos x elevado a 3, é um monômio. A parte literal é x elevado a 3. O coeficiente numérico é 1. Por quê, Mirene? Se não, quando não aparece o número antes da letra, é porque é 1. Então, o coeficiente numérico aqui é 1. No terceiro exemplo, nós temos 2/3 de x elevado a 3. A parte literal é x elevado a 3 e o coeficiente numérico 2/3, certo? Então, isso aqui são exemplos de monômio. Agora, nós temos os monômios semelhantes ou termo semelhante. Aí vamos entender o que é isso. Primeiro, nós temos aqui 3 monômios. Então, observe que 3xy, o outro monômio menos 1/2 de xy e 3xy. Aqui no caso, repetir. Que no caso aqui é 2, certo? 2xy. Então, vamos lá. Observe que o coeficiente, que a parte literal é xy e xy, certo? Então, eles é um monômio semelhante, ou seja, a resposta é sim. Por que eles são semelhantes? Porque a parte literal, que é as letras, são iguais. O coeficiente numérico não importa. Eles podem ser qualquer número, mas o importante é a parte literal. No segundo exemplo, nós temos menos 1/2 de AB elevado a 2. Aqui nós temos 3AB elevado a 2, 2,5 AB elevado a 2. Ele é um monômio, estes 3 monômios aqui são semelhantes? Sim. Por quê? Porque a parte literal, veja, que é AB elevado a 2, AB elevado a 2 e AB elevado a 2. Então, a parte literal é a mesma. Então, a resposta é sim. Já no terceiro exemplo, nós temos 2x e 3xy. A resposta é não. Por quê? Porque nesse primeiro monômio, a parte literal é x. No segundo monômio, nós temos xy. Ah, mas o x se repete aqui, mas o y não se repete aqui. Então, eles não são semelhantes. O outro exemplo,
3AB elevado a 2, 2AB elevado a 2, 2A elevado a 2B. Então, observe, a parte literal, elas não são iguais, ou seja, não são semelhantes. Porque aqui, você vai dizer, mas não é AB? Sim, é AB. Mas observe que quem vai diferenciar o monômio é o expoente. No primeiro, nós temos o expoente 2 no B. No segundo, nós temos o expoente 2 no A. Então, eles não são semelhantes. O que vai diferenciar eles é somente o expoente. Então, a resposta é não, eles não são semelhantes. Então, vocês vão lá na página 80 e vão responder somente a questão 4 e a questão 5 do livro de vocês. Tá certo? E qualquer dúvida, é só me perguntar.